O episódio de hoje é aquele da família que estava passando por um processo de luto. Eu sou a Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestora Escolar. E como de tédio não tem perigo, que ninguém da educação jamais vai morrer, nós podemos morrer de susto, mas de tédio jamais. A minha pergunta é, Thaís, qual é a situação de susto de hoje? A situação é uma situação delicada, já que envolve a morte de um familiar próximo da criança e muito importante para o desenvolvimento dela, e a relação dessa família com a escola. Hoje, nesse episódio, a gente tem uma convidada especial no nosso podcast, que é a Andréia Leão. A Andréia é psicóloga escolar e Bem-vinda, Andréia. Eu queria que você se apresentasse. Nós estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. É a primeira vez que nós temos um episódio com uma convidada presencialmente aqui conosco. E vou confessar que nós estamos pensando algumas coisas aqui que de vez em quando a gente pensa assim... eu acho que uma pessoa como a Andréia ia fazer uma diferença, né? Então, este é o primeiro episódio em que nós temos uma convidada especial, que é a Andréia. Aguardem. Andréia, você pode se apresentar para a gente, por favor? Bom, primeiro, é uma honra, é uma alegria estar com vocês. Eu adoro vocês como pessoas. Acho lindo o trabalho de vocês também como profissionais. Então, realmente é uma honra. Falar resumidamente de mim, eu sou psicóloga, tenho especialização em neuro e também em análise comportamental, trabalho numa escola já há mais de 10 anos, no universo infantil há algum tempo. Amo o que eu faço. E é mãe do Luiz! Eu sou mãe. Amo ser mãe. Muito bem-vinda, Andréia. E é assim, deixa eu te explicar. Normalmente no podcast a gente começa com uma situação que a gente recebe de um gestor de escola. A gente lê essa situação e aí quando chega no auge da história, que é tipo, e agora o que esse gestor vai fazer? Daí a gente entra com algumas sugestões de outros gestores de escola e no caso de hoje também de uma especialista que vai ser você. E, então, vou começar lendo aqui um relato do jeitinho que nós recebemos do gestor de escola. Vamos lá. Uma situação delicada, já que envolve a morte de um familiar tão próximo e importante no desenvolvimento de uma criança. Mais que isso, envolve o desafio de manter a escola como um lugar de acolhimento e empatia, sem que, no entanto, ela deixe de cumprir o seu papel. A nossa escola sempre fez questão de colocar o ser humano em primeiro lugar. Muito mais do que ensinar conteúdos que são fundamentais para a formação de um estudante, sabemos do nosso papel no desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes. Todas as vezes que temos casos de morte na família de um aluno, tomamos todo o cuidado para demonstrar apoio e acompanhar atentamente o processo de luto por parte do aluno. Temos, porém, consciência e responsabilidade em relação à necessidade de ajudar esse aluno a seguir adiante com seu dia a dia e sua rotina de estudante, inclusive como forma de ajudar a superar a perda, em especial no caso de avós. Tivemos, no entanto, uma situação bastante complicada recentemente. Uma aluna que, após se ausentar durante toda uma semana de aulas por conta do falecimento do avô, voltou para a escola com bastante resistência em fazer as atividades em sala de aula e, ao longo da semana, também acumulando lições não entregues a partir desse retorno. Bom, já deu para ter uma ideia do que vai ser, né? Né? Que por enquanto a gente pensa assim, ela pode estar vivendo um momento difícil, né? Ainda não sabemos exatamente o que tem por trás. Nos momentos de recreio e aulas como educação física, artes e música, a aluna participava normalmente, interagindo bem com os colegas e professores, e parecendo bem tranquila e alegre, sem demonstrar qualquer questão emocional que precisasse de ajuda. Depois de algumas tentativas da própria professora titular da turma em conversar com ela, criar estratégias diversas para envolvê-la durante as aulas e intervenção da nossa psicóloga, sem que ela demonstrasse qualquer interesse em retomar a rotina de estudante, foi a vez da orientação a agir. Vou continuar.
Tá? Eu acho melhor não cortar. Eu ia falar, vamos falar da Blox, mas eu acho melhor não cortar essa história, vai. Então, depois a gente fala do nosso patrocinador hoje. Ao fazer contato com a família, solicitando um momento para uma conversa com os responsáveis, qual não foi a surpresa quando recebi o retorno da coordenação. Os pais decidiram que esse semestre a filha não precisa se esforçar ou participar de nenhuma atividade que não queira. Afinal, ela precisa de tempo para superar a perda do avô. E eu soube, naquele momento, que eu precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, eu acho que a parte que a diretora contou, que ela estava bem nas aulas de educação física, de arte, interagindo com os colegas, acho que é para mostrar para a gente que a criança, no caso a aluna, ela estava bem. Né? Nesses momentos, Isso. E que a resistência dela era mesmo na hora de assumir a responsabilidade ali como estudante. Sim. Certo? Bom, então, antes de entrarmos aqui para a nossa conversa aqui junto com a Andréia, os nossos comentários e pontos de vista, é melhor a gente ouvir a nossa convidada virtual, concorda? Então vamos primeiro para a convidada virtual, depois a gente vem. Isso. Então nós temos uma convidada, gestora de escola, que aceitou o desafio de se colocar no lugar dessa gestora aqui da história e falar o que ela faria nessa situação. A Eliana Nunes é sócia fundadora do Espaço Daycare, que fica em São Paulo. Inclusive... nós conhecemos o Espaço Daycare porque a equipe de gestão da escola acompanha o podcast SS Gestor Escolar e eles mandaram para nós um vídeo de uma ação que eles fizeram com os professores no Volta às Aulas para ajudar os professores nessa retomada da saúde mental que a gente fala que é tão importante. Eles fizeram um dia de spa para os professores no Volta às Aulas, daí foi muito legal. Nós achamos tão legal, Andréia, porque a gente, assim, esse ano, em todos os eventos que nós fomos de educação no Brasil e fora do Brasil, todos falavam que os profissionais de educação ainda estão precisando de ajuda para retomar o equilíbrio emocional, a saúde emocional, dessa pressão toda desde a pandemia e mais os desafios do dia a dia mesmo com as crianças que também voltaram com questões socioemocionais, né? E aí, então, no episódio do nosso podcast, nós falamos sobre a importância da escola ter ações para ajudar esse professor a ter momentos em que ele relaxe, que ele possa buscar ali esse equilíbrio. E aí essa escola mandou para a gente um vídeo dos professores no spa. Então vamos ouvir o que a Eliana faria nessa situação. Olá, Roberta e Thaís, é um prazer estar aqui participando com vocês. Eu sou a Eliana, CEO da rede Daycare de educação e especialista em gestão escolar. Dentro deste contexto que você nos trouxe, como eu agiria? Eu entendo, Thaís, que a escola ela tem um papel muito amplo, além do papel educacional. A escola ela precisa ter uma responsabilidade social com o outro. Dentro disso, a equipe multidisciplinar precisa se reunir com a gestora escolar junto com a professora e formular estratégias de aprendizagens. Hoje, mais do que nunca, tem se falado em metodologias ativas. E eu entendo que isso se faz necessário não apenas neste contexto do luto, mas em muitos outros. E aí, para tornar essa aula mais atrativa, mais dinâmica, a professora ela não precisa estar numa sala de aula, o aluno não precisa estar sentado em uma carteira. A professora ela pode utilizar de várias dinâmicas inovadoras dentro do ambiente escolar. Então, se essa criança está respondendo bem a atividades no parque, na quadra, em outros ambientes, então por que não fazer aulas significativas? Trabalhar por projetos, que faz parte de uma metodologia ativa, envolver essa turma, envolver essa criança neste processo, lembrando sempre que a criança ela é o centro do processo ensino-aprendizagem. Então vamos fazer hoje uma aula lá no parque, vamos utilizar uma música e dentro dessa música nós vamos ter uma aula de português, onde envolvendo toda a turma neste contexto. Importante também, Thaís, a professora, antes da criança chegar na escola,
ter uma conversa muito sincera com essa turminha e envolver essa turma nessa situação problema, porque isso também faz parte das metodologias ativas. E aí, passar essa importância, né, do respeito, da compaixão, de ter essa responsabilidade como um todo para toda a equipe escolar. E aí, envolver a família também. Lembrando que, se a escola está fazendo essa abordagem, a família também em casa pode trabalhar em conjunto, porque tem que ser uma parceria, família e escola. Obrigada, Eliana. Bom, obrigada. Adoramos a sua fala tão atual em relação à aplicação das metodologias ativas e usando, inclusive, essa metodologia, as metodologias ativas, né, como um recurso para envolver os alunos. Eu gostei muito. E dessa fala também, que a aprendizagem não acontece só dentro da sala de aula. Eu acho, assim, bastante rica essa visão que ela trouxe de buscar alternativas entre a equipe pedagógica dentro da escola para conseguir envolver essa aluna e essa parte em relação à família, eu acho que aí está o desafio que talvez essa criança esteja enfrentando. Pelo relato, a criança estava integrada com os alunos, né? Assim, nas outras matérias, nas outras atividades. Acho que a gente podia ouvir um pouquinho da Andréia, que... Eu acho, mas só para assim, colocar aqui que eu gostei muito dela ter, da Eliana, ter trazido as metodologias ativas como um recurso, porque geralmente tem bastante escola estudando, a gente tem o Fernando Trevisani, que a gente sempre recomenda, que tem cursos ótimos para professores em metodologias ativas, mas geralmente as escolas estão procurando, porque é uma proposta nova que fala muito com esse perfil de aluno que a gente recebe hoje, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa usando como um recurso para resolver um desafio que a escola está vivendo. Então, quero deixar os parabéns aí para o Daycare nesse aspecto e falar um pouquinho sobre, até por outras experiências que nós já tivemos, do caso da família, os responsáveis estarem enfrentando um desafio muito grande nesse processo de aceitação da morte de um familiar próximo e o quanto isso acaba impactando as crianças, certo? Então, vamos lá. Agora, nós queremos conversar um pouquinho com a Andréia sobre o quanto, para a criança, essa situação de perda de um avô, de um parente, um familiar próximo, o quanto isso, de fato, impacta na relação que a criança tem com a escola, ou na capacidade de se manter ali com as suas responsabilidades de estudante. Bom, gostei bastante da pergunta. É importante a gente entender que, assim, impacta. A gente vai sentir, a criança vai sentir a perda, a ausência, né, física da pessoa, do convívio. A rotina dessa criança vai ser alterada. Então, se era uma avó que ela ia aos domingos almoçar, vai mudar essa rotina da criança, né? Então, é inegável que há, sim, um impacto. Porém, a criança tem condições de elaborar o luto, de entender, de integrar a vida, né? Eu perdi minha avó, mas não foi só isso que aconteceu. Eu tive momentos prazerosos com ela, né? Eu tive a presença dela, ou de um tio, pode ser até do pai ou da própria mãe, né? A ausência. Então, mais do que a criança, a questão é o adulto. Como os adultos que convivem com a criança vai reagir ao luto. Uhum. Porque isso tem um impacto muito expressivo. Então, não é só o luto em si que tem impacto. É aquela criança convivendo com os adultos responsáveis em luto também. Exatamente. Né? E como eles estão concebendo, qual é o significado, como eles estão elaborando, né, esse luto. É porque a gente vê muitas vezes em casos como esse, às vezes para os pais dá um alívio de encaminhar os filhos para um psicólogo, mas muitas vezes os pais estão precisando também de um acompanhamento, né? Exatamente, até para ele poder chorar, expressar, externar. Não é só choro e tristeza, às vezes é raiva, né? Por que aconteceu isso com meu pai, que era tão bom, enfim, né?
a negação da morte. A gente tem as fases do luto, né? Então, dar voz, dar um espaço de continência a essa família é importante porque é uma forma de cuidar da criança. Eu sempre digo, você quer cuidar de uma criança? Cuide da família. Isso é fundamental, né? Aliás, é um dos motivos da existência do podcast SOS Gestor Escolar. E do SOS Educação também. O SOS Educação é a base, é isso, a gente conseguir levar para a família essa visão de que se o adulto responsável se cuidar e estiver bem, as chances de ele conseguir educar de forma mais leve e dar conta dos desafios da época atual são muito maiores. Mas a gente pode falar assim, André, que então, pensando numa situação de luto, que apesar da dificuldade para o pai, para a mãe, para os responsáveis ali, manter a escola com a rotina que a criança deveria ter dentro da escola seria um recurso a mais para esses adultos responsáveis terem como apoio mesmo, como rede de apoio nesse momento que eles não estão conseguindo o equilíbrio, que eles não estão conseguindo, estão reajustando ainda a rotina em casa provavelmente. Manter a criança seguindo a rotina da escola e priorizando essa rotina da criança na escola seria um recurso a mais para os pais conseguirem enxergar como um apoio e não como um peso, sabe? Com certeza, e é fundamental para que a criança elabore esse luto, né? Que ela tenha a rotina dela, ela tem o direito de ter a vida preservada, a rotina dela funcionando. É um direito dela. Então, quando nós, enquanto adultos, estamos com dificuldade de lidar com o luto, e não necessariamente é só a morte de um parente, de um ente querido, pode ser, por exemplo, um negócio que eu fracassei, né? Uma empresa da família que faliu, gera também um processo de luto. O emprego, ou eu mudo de cidade, vou para outra já com isso não elaborado. Então, são os lutos difíceis para adulto. É importante que esse adulto cuide de si, e como você falou, para ter recurso, repertório para cuidar da criança, porque é direito da criança. Ela poder conviver com os amigos, ela poder ir para a escola, ela manter rotina, ela entender que tá tudo bem, morreu, eu vou sentir muita falta, vou manter a pessoa viva no coração e nas memórias, mas a minha vida continua. E, inclusive, acho que ter essa sensação de que em um dos ambientes mais importantes para ela, em que ela sente segurança, que é a escola, que lá nada mudou, né? Continua a vida que ela tinha com as pessoas que ela tinha, com as responsabilidades, os momentos divertidos. Eu entendo esse papel da escola também como sendo uma forma de reequilibrar ali a criança, no sentido de que uma pessoa se foi, mas a sua vida segue, inclusive com algumas áreas totalmente não abaladas por essa perda. Isso deve dar uma sensação, mas também de maior segurança de não, aqui está todo mundo do jeito que sempre foi aqui para mim. Sim, e a gente precisa entender isso, né? Que é essencial manter essa rotina, e estar na escola também é terapêutico. Aprender é bom, é prazeroso para a criança. Então... E ter responsabilidade também, né? Porque nesse caso eu acho que o que os pais estavam querendo era meio que manter o direito, como se o direito fosse só ela ir para a escola, mas por 6 meses tirar as responsabilidades de aluno, né? Então, e aí como ela vai entender a morte? Né? Como é que ela, enquanto adulto, vai entender a morte? Então, a morte realmente é algo desastroso, né? Porque ela impacta na minha vida a ponto de eu ter que suspender o que é importante, o que é essencial. Escola é fundamental para uma criança. E o mundo não tem botão de pausa, né? Talvez ela leve isso para o futuro. Sim. Em outros momentos de perda, ela vai se perder totalmente, ele achando, bom, o que eu paro? Que pausa eu dou aqui? E que muitas vezes nem ajuda. Mas eu estava pensando também em relação ao quanto é difícil para grande parte dos adultos tanto lidar e mais ainda falar sobre a morte. Sim. E aí eu lembrei de casos em que às vezes a família vai lá e troca o peixinho do aquário durante a noite para o filho não ver que o peixinho morreu, e que são oportunidades
assim, fala que o valiosas. cachorro foi para fazenda. Foi para a fazenda do vovô. E são oportunidades tão ricas de falar sobre a morte, de ajudar a criança a aprender a processar essas perdas. Sim, a morte precisa ser tratada com naturalidade, né? Então, o peixinho morreu, mas ele foi feliz até aqui. Vamos fazer um ritual, vamos nos despedir. A partir de agora, ele vai se manter nas nossas lembranças, nas fotos. Eu amo essa parte da abordagem que você também falou quando mencionou sobre a morte do avô. Que, sim, o avô se foi, mas as histórias, as memórias, o que a gente construiu junto, continua aqui junto com a gente, né? Exatamente. E é uma oportunidade de puxar essa visão também, que nem é uma outra visão, é parte do mesmo cenário ali que a criança está vivendo, né? Exatamente. Mas vocês acham que é papel... Agora, para vocês duas, assim, perguntando. Vocês acham que... Bom, nós três concordamos que precisa desse equilíbrio, do suporte pro adulto responsável. Então, a escola também pode dar para a família esse apoio do que precisar para ele conseguir ficar bem ou o mais equilibrado possível para cuidar da criança. Mas vocês acham que, além dessa parte da família, que tem alguma coisa que é parte da escola, além de dar o suporte para a família? Então, por exemplo, falar com os colegas da turma antes do aluno retornar. Eu estou pensando assim, será que isso é uma coisa que seria boa? Antes de responder, eu só queria falar uma coisa. Não, eu acho que o papel da escola é acolher essa família, mas não dar o suporte para ela curar esse luto. Sim, certo? Tá. E aí a sua pergunta era? Assim, que com a conversa com a família a gente concorda que é importante, mas aí seria importante uma conversa com a turma? Será? Primeira pessoa a ser ouvida é a criança. Ela precisa ser ouvida, né? Vou dar um exemplo recente. A criança foi conversar comigo e com naturalidade ela falou: Miss, a minha avó estava do meu lado, de repente ela bateu a cabeça e pum, ela morreu. E contou. E eu... E como você ficou, né? Ela falou: Miss, foi tudo muito corrido, minha mãe saiu, Ela voltou ainda na minha sala umas não sei quantas vezes, várias, para contar exatamente o mesmo episódio, né? Eu perguntei para ela: o que eu poderia fazer para te ajudar? Ela falou: eu quero desenhar. E fez um desenho, né? Então, a gente precisa ouvir a criança, porque para entender, ela quer ser exposta. Porque pode ser, né? De repente, ela com você ali, ela falou, contou, ela quis contar várias vezes, porque enquanto isso ela está processando também. Sim, mas a turma dela, que ela precisa seja só a naturalidade ali do dia a dia, de brincar. E não falar disso. Então, cada caso é um caso. A gente não precisa tornar esse momento, né? Fazer uma reunião, pensar muita coisa. A gente precisa ouvir essa criança, ouvir essa família, acolhê-los, né? Pensar o que é melhor para esse caso, né? Porque cada pessoa vai vivenciar o luto de uma maneira muito específica, né? Essa criança, com naturalidade, foram se passando, mas assim, ela foi para a sala, ela fez as atividades feliz, ia para cá. E aí tem adulto que fala, né? Já escutei isso bastante. Nossa, mas como que essa criança tá feliz? Acabou de perder o pai? Não era para estar chorando o tempo todo? Então, ela vai sentir falta, principalmente naqueles momentos que ela estava com o pai na rotina do dia a dia. Agora, não é só luto que existe na vida, né? Então, o luto faz parte, mas não é a totalidade. Então, a criança tem o direito ainda de ser feliz, de sorrir, de ser o quê? Criança. E eu tenho um autor, que ele é filósofo, um pensador americano que eu gosto muito. Acho que tem pouquíssimas coisas dele traduzidas para o português. Mas ele fala muito sobre o quanto a gente precisa aprender a enxergar a vida como um acúmulo de situações simultâneas que às vezes sempre tem momentos tristes e alegres acontecendo simultaneamente. Então, ele até conta uma passagem da vida dele, porque ele teve um câncer muito agressivo, e
E ele conta como foi essa superação, quanto mudou a visão dele da vida, mas tem uma parte onde ele fala disso, de que a gente precisa aprender que o alegre e o triste acontecem simultaneamente, que ele foi receber um prêmio como um escritor consagrado nos Estados Unidos, e nesse mesmo dia o pai dele o pai dele já estava internado há algum tempo, e avisaram que era irreversível a situação do pai dele, que era aguardar mesmo o tempo, mas o pai dele não teria como retomar, ele de fato ia morrer. Então ele fala que ele lembrava ele no caminho para receber o prêmio, pensando que era, teoricamente, o dia mais feliz da vida dele, mas também era o momento em que ele ficou sabendo que ele não teria mais o pai de volta. E aí ele fala o quanto é um alívio se você pensar que nenhuma situação, em nenhum momento, a vida é só tristeza ou só alegria. E eu acho que se nós adultos conseguimos, né, cada vez mais lidar com essa realidade, a gente também vai conseguir transferir, ou passar para os filhos uma maneira mais leve também de encarar perdas, a morte, que é, né, a única certeza que a gente tem na vida é que as pessoas vão morrer. E aí eu trago um pouquinho da sabedoria do meu pai também, que ele falava assim, que é óbvio que é triste quando a gente perde pai, mãe, avô, avó, bisavó, mas que ele falava assim pra gente quando minha mãe faleceu, essa é a ordem natural das coisas, e nós precisamos aprender a ser gratos por tudo que nós vivemos com ela. Ele falava isso quando minha mãe faleceu, e que a ordem natural é essa, que realmente é mais dolorido, bem catastrófico, quando é uma criança, um jovem que por algum acidente ali de repente perde a vida, mas que quando são os entes mais velhos, que essa é uma oportunidade da gente ensinar os filhos isso, das memórias boas e dos ciclos de vida que a gente vai tendo. É importante, né? A gente conversar sobre a morte com a criança. É isso, acho que se fala pouco, né, André? É um assunto que as pessoas evitam muito. Né? E quando a criança começa a conversar sobre... Não. Como se fosse dar azar, como se fosse feio, como se fosse proibido. E a criança tem necessidade até para entender, porque a morte é um conceito muito abstrato para uma criança. O que é morrer? Ela sente a falta, a ausência, né, o sumiço. Até ela entender que realmente a pessoa se foi para sempre, mas que a morte é física, eu costumo dizer que a morte não precisa ser psicológica. Nas minhas emoções, nas minhas lembranças, a pessoa pode continuar presente. A gente estava falando disso esses dias. Porque eu sinto, às vezes, André, não sei se você sente isso também, que às vezes para o adulto é tão angustiante ter que ter essa conversa sobre a morte com a criança, que a gente vê, eles oscilam entre dois pontos. Um de não querer falar, e o outro de, às vezes, querer falar e ficar livre logo. Então, falar tudo de uma vez. Não pensando que vai ser um processo que a criança vai demorar também para entender. Que uma criança menor, às vezes, ela não vai entender direito ainda o que aconteceu. E a gente, esses dias, estava falando que a gente estava com um adulto que falou, não, daí eu falei que você nunca mais vai ver seu avô. E a criança falava, eu vou sim. E eu fiquei falando, você não vai mais, ele morreu. Então, assim, né? É inadequado uma fala dessa. Porque eu falei, não podia, né? Você vai ver nas fotos, sim, você vai ter a lembrança. Sonhar, né? Vai lembrar de uma musiquinha que esse avô, essa avó cantava para você. Então, não precisa retirar a pessoa, né, emocionalmente, psicologicamente, porque ela morreu. Mas acho que às vezes é uma tentativa do adulto, né? De já vou falar de uma vez tudo que tem que falar para não ter que mais lidar com isso com a criança. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, Andréia. Mas, por exemplo, se no caso de uma criança que chega na sala de aula, entre os amigos, e quer falar da morte, ou do vô, ou de alguém que ela perdeu, e dentro da sala de aula, se ficar uma situação que alguns alunos não sabem lidar, ou o assunto vira uma questão ali entre os alunos, daí conversar com a turma pode ser alguma coisa saudável? Aí deve, né? Aí precisa. Aí precisa parar a aula e conversar. Vamos conversar então sobre o assunto. Se o professor se sentir preparado, ele mesmo pode conduzir essa conversa, né? Perguntando para as crianças o que elas entendem sobre isso, o que é a morte.
A criança pode falar, morrer é virar estrelinha, enfim, né? Perguntar. E aí, tratar com naturalidade o assunto. Mas se o professor não se sentir preparado ou desconfortável com o tema, chamar o educador, o orientador, ou psicólogo, algum profissional. Mas assim, negligenciar e fazer de conta que isso não mexeu com a turma, a gente não pode fazer. É tipo, vamos continuar aqui. Não, né? E o professor, se ele se sentir nesse papel, nesse lugar desconfortável, ele fala, vamos conversar sobre isso então? Eu vou marcar com vocês pra gente conversar. E aí marca e conversa sobre o assunto. Faz uma roda de conversa. Apresento filmes, recortes, que tem vários que tratam esse tema, né? E eu lembrei de uma situação agora também, de uma vez que uma professora, ela teve uma perda muito difícil na família, ela perdeu um filho que morreu. E aí na escola ficou todo mundo muito desesperado, porque chegou a hora dela voltar a trabalhar, ela queria voltar, já tinha ficado o prazo que ela quis ficar afastada, e aí na escola estava todo mundo muito desesperado e agora, a gente conversa com a turma antes dela vir, para eles não falarem sobre isso, ou a gente não conversa? E eu lembro que, assim, ali, de uma conversa com a equipe de gestão, a minha sugestão foi conversar primeiro com ela e também ver o que ela preferia, se ela preferia que alguém entrasse na sala e conversasse com eles, ou se ela queria entrar na sala e sabendo que algum aluno podia trazer a questão, ou por empatia, ou por curiosidade, dependendo da faixa etária deles ali, é como o assunto surge, né? Mas eu acho que, assim, agora que eu lembrei disso, eu pensei que daí fica muito parecido com o que você falou em relação a ouvir a criança. Acho que se você ouve a pessoa, você tem menos risco de fazer alguma coisa que magoe, né? Porque daí você tem como perceber como que o luto está para ela. Como ela está lidando, e aí você oferece ajuda. Só voltando no caso, que tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Esses pais precisam ser orientados. Né? Eu costumo dizer, se os pais eles têm condutas inadequadas, geralmente é porque eles não conseguem fazer diferente. E aí o nosso papel como profissionais, né, da educação, da psicologia, de fazer esse acolhimento e essa orientação. Se o foco é a criança, eu tenho certeza que pais que tentam, né, flexibilizar ou retirar mesmo responsabilidade das crianças, está preocupado com a criança, o foco é ela, o bem-estar. Bom, mas não é o adequado, então o que a gente precisa fazer? Conversar com eles, mostrar que para a criança o ideal é que ela siga a rotina dela. Né? E se ela chorar, a gente acolhe, conversa. E se pai e mãe chorar, que é uma outra... Não, eu não posso chorar perto do meu filho. Não, você pode chorar. Até porque você dá o direito dele também sentir dor. Eu não posso viver me arrastando, é diferente. É isso. Então, acho que é importante isso. Acho mesmo. Será que a gente vai para o final da história? Vamos ver, vamos então. Ver o que aconteceu nessa história. Peraí, que eu me perdi aqui. Gente, a minha voz da Lenta falando aqui, que antes de ir pro final da história a gente tem uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Porque... Duas mensagens, na verdade. Uma é que estão quase encerradas, estão no final das inscrições para a maior Olimpíada Online de Matemática do mundo, as Olimpíadas Matific. Então, corre para ver tudo sobre as Olimpíadas Matific para a sua escola. A inscrição é gratuita para alunos de todo o Brasil. Escolas privadas e públicas. E independe do nível em que seu aluno está de conhecimento de matemática. Inclusive, nós, Thaís e Roberta, recomendamos as Olimpíadas Matific como uma forma de ajudar o seu aluno que ainda traz lacunas de aprendizagem do tempo do ensino remoto, de questões outras que possam ter acontecido aí com esse aluno, porque as atividades são adequadas ao ritmo, ao tempo que o aluno leva para resolver uma questão. Então, seu aluno não será comparado com outros e não vai se sentir mal se ele não conseguir fazer alguma atividade. O sistema vai adequar a atividade para que ele consiga cumprir e passar pelas etapas. Então, para saber mais sobre as Olimpíadas Matific, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio, ou na descrição também lá na bio do nosso Instagram, @SOS Educação, tem o link
para vocês saberem mais sobre Olimpíadas Matific. Escolas, professores, inscrevam seus alunos, que está chegando. Então agora, vamos primeiro ver o final da história e a gente dá um outro recado, tá bom? Tá bom. Então vou ler o que aconteceu. Estou curiosa. Peraí que eu perdi. Aqui. Ai, eu mexi no microfone que eu não podia ter mexido. E agora? Será que tá tampando minha mãe? Tá tudo certo, gente. Então vamos lá. Foi um desafio grande para nós. Precisamos agir em equipe até que conseguimos descobrir que a mãe não estava bem e enfrentava muita dificuldade em aceitar a morte do próprio pai. Conseguimos então envolver o pai para que ele fosse nosso apoio e parceiro no desafio de mostrar para a filha que ela podia e precisava seguir com a sua vida de estudante. Diante da autorização do pai para que seguíssemos olhando para o aluno como sendo capaz de enfrentar e superar a perda do avô, enquanto seguia suas responsabilidades de estudante, vimos em pouco tempo ela retomar a entrega das lições. Oferecemos um suporte para que ela fizesse a lição na escola até que os pais tivessem conseguido se reequilibrar, mas explicamos também o quanto seria importante para ela ter o interesse e acompanhamento da rotina escolar em casa, por parte dos próprios responsáveis. Mantivemos então uma comunicação mais frequente e próxima com a família, inclusive mostrando nossa preocupação em relação ao processo de luto da mãe. Depois de algumas semanas, tivemos um pedido de reunião que partiu da mãe e foi um momento de bastante emoção à flor da pele, tanto pelo depoimento da mãe sobre seu processo de luto, quanto pela forma como ela reconheceu e agradeceu o nosso apoio. Segundo ela, o envolvimento e desempenho da filha na escola acabaram sendo fatores que impactaram de forma positiva, inclusive na superação por parte dela. Cuidamos para dar opções em relação aos dias e horários das provas, mas mantivemos a necessidade da aluna de fazer todas as provas, ainda que algumas pudessem ser feitas em momentos diferentes dos colegas. Para a surpresa da mãe, a filha se saiu muito bem e a parceria com a escola desde então acabou se tornando ainda mais forte. Final feliz. Ai, tudo que a gente acredita. A parceria família-escola, uma história até comovente, né, da gente ouvir. Sim. Acho bastante comovente e é melhor a gente falar do Skies Learning agora, depois eu... Então faz todo sentido com essa... Gente, é que a gente tá... O quê? É que o que eu quero falar, a frase final que você pede para eu falar, tem tudo a ver com esse final feliz dessa parceria família-escola tão bonita. Mas vamos lembrar do Skies Learning que é importante também. Tá bom, então vamos. Nós temos um presente especial para vocês, ouvintes do podcast. Um e-book que nós fizemos com base em todos os eventos de educação que nós participamos durante esse ano de 2023, nacionais e internacionais. Tem material aí dentro desse e-book que também pode ser usado nas conversas, nas reuniões pedagógicas. É muito legal para toda a equipe pedagógica da escola ter uma visão do que vem acontecendo no mundo, quais são os desafios que a educação vem enfrentando e perceber que tem muita coisa que a gente vem enfrentando aqui no Brasil que é também desafio que os países que têm educação com ótimos resultados ou mais investimentos ou outro contexto também estão enfrentando. E inclusive para vocês aproveitarem nas reuniões pedagógicas para propor ideias, soluções ou até lembrar que a parte que eu mais gosto é que muitas vezes, apesar de tantos desafios que a gente tem aqui no Brasil, tem situações, exemplos, cases de sucesso que nós levamos e apresentamos esses eventos também, que são soluções que a gente já achou para dar conta desses desafios, mas eu acho que é bem legal de ver que assim, não é só aqui no Brasil, não é só você, não é só na sua escola, e esse e-book é um presente para vocês. Então, para baixar o e-book gratuitamente, é só clicar no link que tem na descrição desse episódio. É um oferecimento do Skies Learning, a solução de inglês para escolas regulares da Red Balloon. Então, para escolas que não são bilíngues, conseguirem formar alunos bilíngues, recomendamos que vocês conheçam a Skies Learning. Todos os links estão na descrição do episódio. E aí, eu acho que antes da sua frase final, a gente podia fazer uma fala final com a Andréia, né? Concordo.
Nem precisa da minha fala final. É que depois do que aconteceu entre a família e a escola, eu lembrei de um livro que chama Super Normal. É para eu falar depois, Andréia? Eu entendi errado, eu pensei, não, agora eu vou falar. Andréia, ela faz isso. Ela não concordou, tá bom? Antes... daí eu pensei, não, mas você tem que falar depois, tá né? Então, mas agora eu quase já me começou. perguntei. Vai. Mas eu posso retomar e falar Não, depois. pode falar. A Andréia vai falar alguma coisa que você vai querer falar, daí vira sua fala final. Não, então tá bom, mas não faz mal essa fala final. A gente deixa Só um lembrete, então. Tudo que a minha mãe fala aqui de livro, tudo que ela fala de livro, é fonte do que a gente falar aqui também, é referência. Vai tudo na newsletter de quarta-feira do SOS Gestor Escolar. Para se inscrever na newsletter é só clicar no link que tem na descrição do episódio. Inclusive eu lembrei de um livro bem legal que tem da Brené Brown, que ela fala de bittersweet, que é essa sensação do amargo, do doce amargo da vida, né? Que nunca é 100% triste nem feliz. Mas vou colocar lá na newsletter. Tá. Então esse livro Super Normal, ele é uma pesquisa que foi feita com muitas crianças e adolescentes de idade escolar que enfrentaram situações de desafios extremos ao longo da infância ou da adolescência e que se tornaram adultos bem resolvidos, felizes profissionalmente nos seus relacionamentos. E essa pesquisa mostrou que o que fez diferença na vida dessas crianças e adolescentes foi ter encontrado alguém, ou na família ou na escola, que conseguisse ajudar essa criança ou adolescente a ter uma mentalidade de superação e não de vítima. E eu acho que esse caso, da forma como a escola resolveu, como a família e a escola encaminharam, é exatamente esse o caminho, porque a morte é uma situação dolorida para todos nós. Mas quando a gente olha para a criança, para o adolescente e mostra para ele que a gente acredita que ele tem recursos para superar essa situação, esse momento, esse desafio, é nisso que essa criança vai se basear e vai acreditar, e isso fará a diferença para o resto da vida dela. Então, nossas crianças têm a capacidade de superação, mas a mentalidade e a consciência dessa capacidade enorme de superação é impactada pela forma como os adultos passam para essa criança esse olhar, ou de vítima, ou de uma pessoa capaz de enfrentar e superar. Muito bem, perfeita. Não precisa nem minha colocação, né? E aí vou fazer um gancho na tua fala, que uma outra variável é a culpa. Então, o adulto pode disparar a culpa, o sentimento de culpa, né? Então, eu perdi alguém porque eu não fui visitar, porque eu não fui um bom neto, eu não fui um bom filho. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando se diz respeito à morte, ao luto em relação à criança, né? E destacar que, além de ser natural e fazer parte da vida, a criança não é uma coitadinha, né? A gente não deve tratar uma criança como coitadinha, perdeu o pai ou perdeu a mãe, então eu passo a tratá-la como órfã, né? Eu preciso tratar a criança como criança. Ela está em desenvolvimento, né? Tem tanta coisa boa por vir, tanta coisa boa acontecendo. Então, ajudar a criança a perceber que a dor existe e a gente precisa respeitar a dor, né? Não precisa querer se livrar da dor tão rapidamente, mas que não é só isso que está acontecendo. Eu continuo tendo amigos, eu continuo tendo espaços que me fazem bem e outras coisas, né? A criança acaba se desenvolvendo, se tornando um adulto que lida com frustração e com dor de uma forma mais saudável. Então... acho que é importante isso, e fica essencial esse papel da escola como rede de apoio para a família, que muitas vezes precisa de alguém para falar isso, né? Para colocar o momento de, não, aqui é a rotina, aqui é importante. Sim. Não é que eu estou impondo isso para você, mas é que é um recurso a mais para esse filho lidar com esse momento de luto, né? E temos mais 2 recados aí. Tá, então a EduInfo, que nós não falamos ainda hoje, que oferece formação para toda a equipe pedagógica da escola nos programas do Google for Education. Então, se você quer que a sua escola se torne referência em Google for Education, a EduInfo pode te ajudar não só com equipamentos e licença Google, mas também com a formação
para a equipe de professores conseguir usar a plataforma e a tecnologia em sala de aula da melhor forma. E aí, gente, é o cenário perfeito, porque a EduInfo traz essa formação da Google for Education e prepara o seu ambiente aí para que você tenha um ambiente confortável, agradável para o professor colocar em prática todas essas técnicas e estratégias que ele vai desenvolver para colocar a tecnologia no papel que ela tem na educação. Para saber mais é só entrar em contato com a EduInfo, o link para os contatos e tudo que tem sobre a EduInfo está na descrição do episódio. E o nosso agradecimento para a Blocksy, que é o patrocinador ouro da segunda temporada do podcast SOS Gestor Escolar. Essa plataforma para escolas que trabalham com Chromebooks conseguirem ter todo o recurso de segurança e também monitoramento da saúde emocional dos alunos. Lembrando que a Blocksy não é uma empresa de habilidades socioemocionais, mas é uma empresa de suporte para a escola conseguir identificar quais alunos estão precisando de uma atenção especial ou intervenção especial. Para saber mais sobre a Blocksy, também é só entrar na descrição do episódio, tem um formulário. A Blocksy é uma empresa multinacional que está chegando no Brasil, então ela já está presente em vários países, desde Singapura, Estados Unidos, e para a sua escola ser uma das primeiras escolas do Brasil a ter o programa da Blocksy, é só entrar em contato no link que tem na descrição do episódio. E fica o nosso agradecimento para a Andréia, linda, sim, querida. Vamos deixar também escolas de todo o Brasil que quiserem algum atendimento da Andréia, seja de palestra para as famílias, de atendimento para as famílias ou de suporte também para a gestão de escola, né? A gente conheceu a Andréia nesse trabalho dela e que ela fazia já dentro de uma escola e a gente achou assim exemplar, a gente admirou muito já desde cara o quanto que ela dava de suporte para a gestão da escola. Então a Andréia Leão no Instagram. A gente vai colocar o link na descrição do episódio também. Mas acho que a gente podia falar o Instagram dela. É Andréia Leão? Andréia Leão, psicóloga. Andréia Leão, psicóloga. Andréia Leão, psicóloga. Pode ir lá no Instagram já começar a seguir, que também é uma forma de fazer contato. Mandem para nós qualquer sugestão que vocês tenham. Quem ouviu esse episódio já passou por isso, tem alguma fala, quer fazer um comentário, pode mandar que nos próximos episódios a gente coloca aqui. E qualquer situação de perrengue que você esteja vivendo aí na sua escola, gestor escolar, e pode mandar para nós também, que vai se transformar em um episódio da nossa série. E compartilha esse episódio com mais gestores de escola e mais educadores, que nós vamos adorar. Até a próxima, obrigada. Vamos fazer um tintim nós três. Ai, que lindo, adorei!